Êxodo capítulo 32. Eu estou falando para pastores, para líderes, então eu quero ser muito intencional. Eu quero falar um pouquinho sobre um lugar que muitos de nós nos encontramos, não é? Um lugar que muitos de nós, líderes, pastores, geralmente nos encontramos, que é entre a pressão do povo e a voz de Deus. A pressão do povo e a voz de Deus. Êxodo capítulo 32, nós vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Você achou aí, amém? Amém, gente? Diz assim, ó. Ao ver que Moisés demorava a descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, porque esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Arão respondeu-lhe: tirem os brincos de ouro das suas mulheres, dos seus filhos e das suas filhas, e tragam para mim. Todos tiraram os brincos de ouro que tinham nas orelhas e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: esses são os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, levantaram cedo, ofereceram holocaustos e ofertas de comunhão. O povo se sentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, né, Deus já joga o povo para Moisés, já não é mais o povo de Deus, agora é o povo de Moisés, né, o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. Muito depressa, se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: ó Israel, estes são os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Amém? Senhor, aqui é a tua palavra, nós nos debruçamos sobre ela, nos assentamos aos teus pés, queremos aprender de ti, que é manso e humilde de coração. Nos conduza nessa manhã, em teu nome, amém. Irmãos, esse é um texto muito conhecido, né? Muito provavelmente você já deva ter lido esse texto, muito provavelmente você já até pregou sobre isso, e esse texto aqui, ele traz para mim um alerta, porque quando nós olhamos para a nossa liderança, quando nós olhamos para o nosso pastoreio, para a forma como nós fazemos igreja, nós iremos, irmãos, sempre nos encontrar em alguns momentos que são decisivos. Como líderes, existem momentos que nós estamos em um campo de guerra. A impressão que dá é que nós estamos em um campo de batalha, e esse campo de batalha é silencioso. Muitos de nós, às vezes, nos encontramos nesse lugar de pressão. E esse campo de batalha não é batalha entre pessoas. Não sei se você já passou por isso, mas parece que às vezes está tudo certo, você não tem problema com ninguém, está tudo tranquilo, mas parece que dentro de você algo não está legal. É como se você estivesse no campo de batalha. Só que a sua batalha não é com pessoas. Você não está entre pessoas. A sua batalha é entre vozes. Deixa eu te explicar melhor isso. Muitos de nós, irmãos, estamos posicionados nesse lugar, em meio a uma batalha. De um lado, a voz do povo. E a voz do povo, geralmente, ela é cheia de urgência.
A voz do povo geralmente é cheia de ansiedade. A voz do povo é cheia de expectativa. Nós temos a pressão do povo vindo de um lado, e do outro lado nós temos a voz de Deus, a firme voz de Deus, que às vezes ela é suave, quase que silenciosa, mas sempre verdadeira. Então muitos de nós estamos nesse lugar de pressão, a voz do povo e a voz de Deus, e nós estamos ali tentando discernir a quem nós vamos obedecer, não é? E é entre essas duas vozes que nós precisamos entender que nós somos forjados. Nós somos forjados. Amém? É entre essas duas vozes que nós somos formados. Então, eu não quero hoje falar para você sobre um modelo de gestão de igreja, não quero falar para você sobre uma visão de... Não, eu quero falar para você sobre um destino, sobre uma caminhada. Eu quero conduzir você por esse lugar. Porque talvez existem pessoas aqui que nunca vão ocupar uma posição, que nunca vão ter um título, mas que muito provavelmente já estão sendo observadas pelo próprio Deus e serão levantadas para conduzir outros. Amém? Amém, gente? Então, a liderança, você precisa entender que a liderança, ela não nasce da eleição humana. A verdadeira liderança não nasce da escolha de alguém. O cara bateu o olho em você e falou, você vai ser um líder. Não é assim que nasce uma verdadeira liderança no reino de Deus. A verdadeira liderança nasce em um encontro. A verdadeira liderança nasce quando nos encontramos com a voz que criou todas as coisas. A verdadeira liderança nasce quando nos encontramos com o próprio Deus. A verdadeira liderança não é o resultado de talento. Esse cara é talentoso, logo ele será um excelente líder. Não, a verdadeira liderança é resultado da presença, irmãos. Amém? Então, nesse ponto aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, as escrituras elas nos mostram dois caminhos, dois exemplos de liderança, dois caminhos, dois modelos, Arão e Moisés. Queridos, ambos foram chamados. Tanto Arão quanto Moisés foi chamado. Ambos foram ungidos. Ambos estavam no mesmo cenário. Então qual que é a diferença? A diferença é que apenas um permaneceu no monte. Apenas um permaneceu na presença. O outro cedeu à pressão do povo. Você está aí? Qual é a queixa das pessoas? Moisés não desceu do monte. Aquilo que é uma queixa para esse povo, poderia ser um elogio. Nós temos um líder que não desce do monte. Nós temos um líder que não sai da presença. Isso era para ser um elogio. Nós temos um líder que gasta mais tempo diante de Deus do que diante do povo. Isso era para ser um elogio, sim ou não? Isso não era para ser ouvido como uma crítica. Isso era para ser ouvido como um elogio. Então a queixa do povo é, esse cara está demorando muito na presença, não vai ter uma festinha. Esse cara está demorando muito na presença, não vai ter uma conferência. Esse cara está demorando muito na presença, não vai ter nenhum movimento. Não vai construir um modelo, não vai construir nada para os nossos olhos ver. Esse Moisés, nós não sabemos o que aconteceu com ele. É muito, para o povo, irmãos, é muito difícil ser conduzido por um líder que gasta tempo na presença. E para o povo é mais difícil ainda ser conduzido por um líder que a sua vida está diante de Deus e não diante do povo. Porque geralmente o povo quer controlar o líder. E quando ele não consegue, quando eles não sabem o que aconteceu com ele, porque ele está diante da presença de Deus, incomoda a massa, incomoda a multidão. Então eu quero conduzir você por esse caminho de discernimento espiritual. Eu quero ajudar você a perceber o que tem movido a sua liderança, irmãos. Se é a presença de Deus que transforma, ou é a pressão do povo que consome. Amém? Então nós estamos nesse ponto, onde a presença de Deus que transforma e fortalece está de um lado,
e a presença do povo que consome e suga as nossas forças está do outro. A pressão do povo. Amém? Queridos, prestem atenção. Se em algum momento da sua jornada você percebe que está sendo movido pela pressão do povo, que não é a palavra que te conduz, é tempo de você repensar a sua maneira de se movimentar. Não é? É tempo de você repensar a sua forma de fazer igreja. Nós estávamos falando ontem à noite aqui no nosso treinamento de liderança, que existe uma diferença assim, ó, gritante entre a igreja do Novo Testamento e a igreja histórica. Há uma diferença gritante. Porque eu falei ontem de 3 marcas da igreja do Novo Testamento. Quem estava aqui ontem pode me dizer quais são? Ela era guiada pelo Espírito. O que mais? Comunhão, vida e comunidade. E a terceira coisa? Missão. Eu falei aqui ontem que a igreja ela é uma instituição, não é? É uma organização. Ela é o que mais? Ela é um organismo, não é? É uma comunidade e ela é uma missão. Ela tem uma vocação. Então, se o que nos move é a pressão do povo e não a missão de Deus, nós precisamos repensar a forma como fazemos igreja. Você consegue entender isso? Porque Deus ainda, irmãos, eu acredito que Deus ainda está procurando homens e mulheres que estão optando em perder os aplausos, se necessário for, para não perder a presença. Tem problema perder os aplausos. O problema é quando perdemos a presença. Não tem problema em perder a admiração do povo. O problema é quando perdemos a presença de Deus. Você está aí? Então eu quero propor para você uma questão. Quero propor para você uma pergunta. E essa pergunta é para lhe fazer refletir. Queridos, quem move você? Quem te move? O povo não pediu para Arão um bezerro. Ele pediu um Deus. Ele pediu um Deus. Ele não pediu um objeto. A necessidade do povo não era por um objeto que eles pudessem tocar. A necessidade do povo era por uma relação. Só que era uma relação que estava disposta a servi-lo. Você está me fazendo, eu estou me fazendo entender, irmãos? Ele não disseram assim, faz para nós um bezerro. Não, construa para nós um Deus. Porque a nossa carência é de uma relação, só que nós não queremos uma relação saudável. Queremos uma relação com Deus que esteja à nossa disposição. Essa ainda é a necessidade do povo. Então, quem move você? Quem te move? Porque Moisés era um líder de Deus para Deus. Presta atenção nisso. Ele não governava para ser amado pelo povo. Moisés não cedia à pressão do povo. Moisés governava para obedecer a Deus. A força que movia Moisés era a obediência. Vocês estão aí? Arão, irmãos, por sua vez, apesar de ter sido ungido por Deus, separado por Deus, Arão se tornou um líder para o povo. Arão se tornou um líder para as pessoas. Um homem sensível às demandas da massa. Um homem atento aos pedidos do povo. Atento às demandas da multidão. Sabe o que moldava o tipo de liderança de Arão, irmãos? A urgência do povo. A força que movia Arão era a voz daquele que grita mais alto. Então nós temos de um lado um líder de Deus para Deus, que não governava para ser amado pelo povo, e nós temos do outro lado um homem sensível às demandas do povo. Um homem sensível à voz de Deus e um homem sensível às demandas do povo. E sabe de uma coisa? Quando eu olho para a movimentação de Arão, irmãos, isso é sedutor. É sedutor liderar para o povo. É sedutor. É tentador liderar para o povo. Sabe por quê? Porque é lucrativo. Liderar para as pessoas é lucrativo. Liderar para o povo é lucrativo. Sabe por que é lucrativo? Quando Arão
O povo pressiona Arão, Arão cede a pressão. O que Arão pede? Oferta, ouro. Tragam ouro. O povo não questiona o pedido de Arão. Não. Sabe por que o povo não questiona? Porque Arão cedeu à pressão. Deixa eu te falar uma coisa. O povo sempre estará disposto a investir recurso em líder que cede à sua pressão. Sempre. Então, para um líder que cede à pressão do povo, recurso não é problema. Nunca vai ser problema. Recurso é problema para um líder que cede, que está o tempo todo diante de Deus. Não é assim, Bia? Ceder a pressão do povo, pode esperar que o recurso vem. O recurso vem. Porque o povo sempre patrocina aqueles que eles podem controlar. O povo está disposto a patrocinar um líder que ele pode controlar. Essa é uma realidade, irmãos. Então, o que movia Arão? A pressão e o recurso do povo. O que movia Moisés? A voz de Deus. A voz de Deus, irmãos. E a Bíblia expõe isso sem maquiagem nenhuma. A Bíblia expõe isso de forma muito clara. Enquanto Moisés estava na presença de Deus, ouvindo, recebendo de Deus, Arão estava no campo fazendo, sabe o quê? Administrando uma ansiedade coletiva. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que é liderar para muitos de nós? Liderar para muitos de nós nada mais é do que administrar a ansiedade do povo. Liderar para muitos de nós se resume a administrar a ansiedade do povo. O povo fica calmo e você fica maluco. O fardo do povo fica leve e o seu fica pesado. Você está entendendo isso? E sabe qual é o problema de ceder a pressão? É que todas as vezes que a pressão governa, a idolatria floresce. Eu estou sendo muito intencional com você nessa manhã. Todas as vezes, irmãos, que a pressão ela governa, a idolatria começa a florescer. Porque o povo, irmão, muito facilmente o povo transforma em ídolo aquele que vai se curvar às suas exigências. Um líder que se curva às exigências do povo vai se tornar o seu ídolo. Você está entendendo isso? Aquele que está disposto a ceder à pressão do povo, suprindo as suas carências, as suas necessidades, vai se tornar seu Deus, vai se tornar seu ídolo. Isso é perigoso. É perigoso porque nós temos, irmão, diante de nós um tipo de gente que está disposto a patrocinar a manipulação. Deixa eu te explicar isso. Quando um líder cede à pressão, o povo está preparado para patrocinar a manipulação. Foi assim com o bezerro de ouro. Irmãos, o povo não questionou. É ouro? É. Toma. Então o povo trouxe ouro, oferta, o povo deu seu recurso. Eles estavam patrocinando, sim ou não? Mas o povo sempre exige dos líderes que ele patrocina. Está aqui, ó, o ouro. Tá, beleza. Vamos enviar para as missões. Não. Isso aí é para você fazer para nós um bezerro. É para você fazer para nós um Deus. A gente está investindo, mas a gente está manipulando. Você está entendendo isso? Então está aqui o recurso. Tá, eu posso enviar missionário para as nações? Eu posso fazer o nome de Jesus conhecido em toda a terra? Não, que isso? Não, isso aí é para construir um bezerro para nós. Então o povo patrocinou, mas exigiu. Constrói para nós um bezerro. E qual foi a postura de Arão? Arão cedeu. Não, tá bom, eu vou construir. Tá tranquilo. É isso mesmo. E aí, meu irmão, a manipulação sempre vai prosperando. Quando a liderança perde o monte, perde o altar e cede à pressão das demandas, a manipulação prospera. Você está entendendo isso? Quando a liderança cede à pressão do povo, começa uma parceria. Quando a liderança cede à pressão do povo, começa uma sociedade.
entre o líder e o povo. Que sociedade é essa? O povo ofertou para possuir um Deus que coubesse nas suas mãos. Queremos um Deus que a gente possa tocar. Queremos um Deus que nós podemos manipular. Então o povo ofertou para ter um Deus que coubesse nas suas mãos. O líder cedeu para ter a aprovação do povo que coubesse no seu coração. Então é um povo carente de Deus e um líder carente de aprovação. Meu amigo, é uma parceria que dá certo. Ou dá muito errado. Vocês estão entendendo isso? Essa idolatria aqui não nasceu da falta de recurso. Não. Essa idolatria nasceu da falta da presença, irmãos. É onde nasce os ídolos no nosso coração. Você está entendendo isso? Amém? E aí quando o bezerro fica pronto, o povo se refere ao bezerro como os deuses que nos tiraram do Egito. Tinha vários bezerros ali? É isso que o texto diz? Não, tem um bezerro. Está no singular. Mas quando o povo se refere ao bezerro, ao bezerro, eles falam o quê? Aí estão os seus deuses. Sabe por quê? Porque quando eles olhavam para o bezerro, cada um extraía do bezerro o seu próprio Deus. Isso aqui é um Deus à sua maneira. Você precisa de quê? De recurso? Está aqui o seu Deus. Você precisa de quê? Está aqui o seu Deus. Então, você escolhe o Deus que você serve. Você está entendendo isso? E nós estamos, irmãos, querendo suprir a demanda do povo, fazer igreja para as pessoas. Cada um quer um Deus. Você pode trazer um único Deus verdadeiro, mas cada um vai escolher a parte do seu Deus que lhe agrada. Não, essa parte aqui é dura, eu não quero, eu quero só essa parte aqui. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Então, quando a liderança ela é manipulada, a cultura começa a virar uma festa sem temor, uma alegria sem santidade, uma celebração sem cruz. Não, está aí os deuses, vamos agora fazer uma festa. Vamos fazer uma festa. E aqui nós temos, irmãos, o entretenimento versus a revelação. Preste atenção nisso. Arão começa a entreter o povo. Arão entregou justamente o que o povo pediu. Um bezerro, um Deus para entretê-los. Qual foi o resultado disso? O resultado disso foi uma espiritualidade disposta a sentar para comer e beber. Essa atitude de Arão, de construir para o povo o que ele estava pedindo, começou a formar, no meio da comunidade, uma espiritualidade sem aliança, sem compromisso. Uma espiritualidade, irmãos, interesseira. O texto diz que eles sentaram, acordaram cedo, sentaram para comer e beber, e levantaram apenas para ir se divertir. O que é isso? Isso é uma espiritualidade sem compromisso com a cruz. É uma espiritualidade interesseira. Então, todas as vezes que você entrega o que o povo pede e não o que Deus manda, você está gerando uma comunidade que só busca Deus pelos seus próprios interesses. Vocês estão entendendo isso, irmãos? O entretenimento sempre gera um povo sem compromisso. O entretenimento sempre gera um povo sem compromisso com a cruz de Cristo. Você está entendendo isso? Então, quando nós cedemos ao povo, irmãos, nós entregamos para eles exatamente o que eles buscam, o que eles querem. E o povo quase nunca quer o que Deus deseja entregar. O povo quase nunca quer ouvir o que Deus quer dizer. Vocês estão entendendo isso? Então, Arão deu para o povo um símbolo, um objeto. Arão deu para o povo um espetáculo. Arão deu para o povo um entretenimento. Mas o entretenimento não sustenta um povo, não sustenta uma geração.
Por isso nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós estamos oferecendo para o povo. Não podemos querer sustentar essa geração com entretenimento, irmãos. Precisamos de um retorno para as Escrituras. Precisamos de um retorno para a presença de Deus. Você está aí? Porque o entretenimento, ela pode até distrair você por fora, mas o entretenimento não liberta você por dentro. Não liberta você por dentro. Então Arão entreteu. O que Moisés fez? Bom, por que Moisés não cedeu ao povo? Porque Moisés estava diante de Deus. Moisés estava na presença de Deus. Ele não liderou por pressão. Ele liderou a partir da presença. Você está entendendo isso? Ele desce do monte com as tábuas. Capítulo 31, verso 18. Ele desce com as tábuas. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Moisés desce do monte com as tábuas escritas pelo próprio Deus. Era uma mensagem direta de Deus para o povo. Você entende isso? Moisés não trouxe um mascote, Moisés trouxe uma mensagem. Ele trouxe uma palavra. Ele trouxe uma aliança. A proposta de Deus para o povo era uma aliança. Irmão, Deus é um Deus pessoal, mas não é um Deus informal. Então ele propõe uma aliança, não um espetáculo. Então quando Moisés vem com uma proposta de aliança, ele encontra um povo distraído num espetáculo. Você consegue entender isso? Amém? O que Moisés estava trazendo? Moisés estava trazendo uma estrutura espiritual para um povo que queria um show. E é aqui que muitos de nós nos frustramos. É aqui que muitos de nós perdemos a agenda. Porque nós queremos trazer uma robustez bíblica para um povo que quer entretenimento. Queremos trazer uma estrutura espiritual saudável para um povo que quer um show. Queremos trazer verdades bíblicas para um povo que está à espera de um bezerro. Quantos conseguem entender isso? Então Moisés traz as tábuas da lei. A vontade de Deus expressa. O desejo de Deus expresso. O desejo de Deus era que iria sustentar o povo. Então Moisés estava sustentando o povo com aquilo que veio do alto. Irmãos, quando a nossa liderança tem altar, tem presença de Deus, o povo vai receber direção. O povo vai receber direção. Quando a liderança tem presença de Deus, o povo recebe a verdade. Você consegue entender isso? Quando a liderança tem a palavra de Deus em suas mãos, o povo vai ser transformado. Você consegue compreender isso, amém? Então o que nos move como líderes? O que move a nossa liderança? É a presença de Deus ou é a pressão do povo? Se for a pressão do povo, vai ter patrocínio, vai ter manipulação, vai ter bezerro, vai ter festa. Mas se for a presença de Deus, vai ter tábuas da lei, vai ter palavra vinda do próprio Deus, vai haver direção. Quantos estão entendendo isso? Todas as vezes, irmãos, que nós nos deixamos levar pelas expectativas das pessoas, nós vamos começar a consumir coisas que Deus não pediu para consumir. Todas as vezes que nós nos deixamos levar pela pressão do povo, nós vamos começar a levar o povo para um consumismo que Deus não pediu. Todas as vezes que nós permanecemos no lugar secreto, no lugar da presença de Deus, Deus, o próprio Deus, escreve com o seu próprio dedo o conteúdo daquilo que nós precisamos carregar. Sabe, eu acho que nós precisamos ir para esse lugar. Como pastores, como líderes, nós precisamos voltar para esse lugar. Voltar para esse lugar da presença. Porque é a presença que vai te dar substância. É a presença que vai te fortalecer. Então, enquanto a presença te dá substância, a pressão te dá ansiedade. Temos uma geração de pastores ansiosos, irmãos, porque lideram para o povo.
Porque estão cedendo à pressão do povo. Vocês estão entendendo isso? A presença, ela te envia. A pressão, ela te consome. A presença te envia para cooperar com a missão de Deus. A presença te levanta como um cooperador na missão de Deus. A pressão do povo consome a sua força. Você está aí, querido? Porque o povo não aguenta esperar. O povo não aguenta esperar. A ansiedade gera idolatria. A ansiedade vai gerando os deuses pessoais. Você está aí? Infelizmente isso ainda acontece hoje. Quando nós não suportamos o processo, nós vamos sempre buscar um atalho. Estava falando aqui ontem, nós estamos estabelecendo para nós falsas linhas de chegada. Nós, pastores, estamos estabelecendo para nós falsas missões, para a gente se envolver. Estamos estabelecendo falsas linhas de chegada, irmãos. Estamos tomando caminhos mais curtos. Nós não suportamos o silêncio do céu. O povo não suporta o silêncio do céu. Se você fizer um culto mais congregacional, o povo se incomoda. Rapaz, nunca mais o pau quebrou, né? Nunca mais Jesus veio nesse culto. Se você fizer um negócio mais... Irmão, quando Deus responde com silêncio, a gente gera ruído. Porque a gente não suporta o silêncio. Esse cara está demorando muito. Não, faz uma festa. E a maioria daquilo que chamamos de avivamento, na verdade, são os ruídos que nós criamos. Porque não suportamos o silêncio. Não suportamos. Então, a nossa música tem que ser muito alta, o nosso louvor tem que ser alto demais, todo mundo tem que pular e sair do chão. Um dia eu estava em casa e o meu filho mais novo estava sentado num sofá assim. Eu estava sentado aqui. Aí eu olhei para o lado, ele estava sentado, normal. Como se senta, né, num sofá. Aí eu virei aqui, continuei aqui. Quando eu olhei, ele já estava com a cabeça para baixo, assim, com as pernas para cima. Aí aquilo me chamou a atenção, eu fiquei olhando para ele assim. Aí ele deitou, ele levantou, ele pulou. Aí no final de tudo ele falou assim, pai, eu estou com tédio. Bora fazer alguma coisa. Deus falou comigo na hora. Deus falou assim, ó, essa é a geração que você faz parte. Nós não aguentamos, irmãos, ficar sem fazer nada. Tem que ter algum movimento. Tem culto que você senta na frente, que o cara começa a pregar o evangelho. Você fala assim, rapaz, por que eu sentei na frente? Se eu tivesse sentado lá atrás, eu tinha ido embora. Que culto chato. É assim ou não é? Ninguém sapateia, ninguém pula, ninguém grita, ninguém não tem uma luz para ficar piscando. Só tem o evangelho. E para nós não é suficiente. Irmãos, deixa eu te dar uma dica, pastor, líder. Tem que haver um tédio na sua igreja. Baixa a frequência. Acende as luzes. Começa a ver a sujeira que está debaixo da cadeira, o chiclete que grudaram debaixo da cadeira. Começa a vasculhar as áreas mais escuras da comunidade. Porque em uma conferência não dá para perceber isso. Em uma festa não dá para perceber isso. Está todo mundo com a frequência lá em cima. Em uma conferência ninguém sabe se o outro lado está passando fome. Em uma conferência você não sabe a necessidade do próximo, do seu irmão. Então baixa um pouco a frequência. Para um pouco as agendas. Olha um pouco para o lado. Nós estamos olhando para cima demais. Eu falei isso aqui ontem. Sabe, talvez vai chegar a hora, como eu estou repetindo muita coisa que eu falei ontem, né? Talvez vai chegar um momento que a gente vai ter que cantar olhando para o outro. É melhor cantar olhando para cima, porque se a gente encarar o nosso irmão, nós vamos ter dificuldade. O apóstolo Paulo fala assim, olha, não se embriaguem com vinho, encham do Espírito. Como? Falando entre vós, vai, pastor, salmos, hinos, cânticos espirituais. Ele não está dizendo assim, ó, encham-se do Espírito, como? Falando para o céu, levantando a mão, fechando os olhos e cantando para cima. Não, falando entre vós. Talvez vai chegar um momento que no louvor você não vai mais ficar assim, ó, celebrarei a ti. Não,
Você vai dizer assim, ó, celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver, falando entre vós. Você entende isso? Você entende isso? Mas é mais fácil olhar para cima, porque se encarar o outro, irmão. Principalmente alguém que conhece tuas falhas, tuas demandas, tuas necessidades. É muito mais fácil você dizer, Deus, vê se há em mim algum caminho mau, do que você olhar para alguém e dizer, meu irmão, analisa aqui minha vida. Jesus diante de alguns leprosos, eu fui curado. Não, calma, se apresenta ali para o sacerdote. Jesus não orou por eles. Ele não foi lá e disse assim, receba a cura. Shazam. Não. Você quer ser curado? Quer? Se apresente ali para o sacerdote. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, tem áreas da sua vida que não é você que vai dizer que está curado. É o outro. O outro vai ter que analisar você, para saber se de fato você está curado. Você, irmão, bater no peito e dizer, não, eu estou curado, estou pronto, é fácil demais. É muito fácil. Quem são as pessoas que estão vasculhando sua vida para ver se ainda tem lepra? É mais fácil dizer, Deus, vê se há em mim algum caminho mau, do que você olhar para o outro e falar, irmão, vê aqui se há em mim algum caminho mau. Você está entendendo isso, irmãos? Nós não suportamos os processos, cara. Sempre estamos buscando atalhos. Não suportamos o silêncio do céu, a gente sempre gera ruído. Sempre gera ruído. Sabe de uma coisa? A presença é como uma boa pescaria. Eu não sou pescador não, mas eu sei que pescaria exige paciência. É assim ou não é? Moisés, vai para o monte e fica lá. Fazer o quê? Só fica. Só vai. Vai e fica. Exige renúncia. A presença exige tudo isso. A pressão não. A pressão exige agilidade. A pressão exige rapidez, aprovação. A pressão exige aplauso. Irmãos, o que nos move? É a presença de Deus ou é a pressão do povo? E sabe de uma coisa? Algo de Deus geralmente vem no tempo de Deus. Foi Deus que falou, então é no tempo de Deus. Abraão, Sara vai te dar um filho. Abraão, irmão, foi para todo lado, pegou a mulher que não era dele, gerou. O filho que Deus falou veio no seu tempo. Algo de Deus sempre vem depois de um tempo de Deus. E quem não suporta a espera, vai criar os seus ídolos. Vão criar os seus bezerros, para preencher o espaço da revelação de Deus. Você entende isso? Então eu queria só falar isso para você nessa manhã. E eu queria que nós orássemos. Eu queria que nós ficássemos de pé. E orássemos para que o Senhor nos desse graça. Nos desse graça. Nós precisamos voltar para o monte. Precisamos voltar para a presença. Nós precisamos, irmãos, responder à pressão em verdade. Você entende isso? A pressão sempre vem. Você nunca vai estar imune. A pressão sempre vem. As pessoas sempre querem velocidade, respostas rápidas, atalhos. E você vai ter que escolher, irmãos. Sabe qual é a principal resposta de um líder? É a verdade, mesmo que doa. É a verdade. Porque preste atenção, quem foi chamado para dizer sim à presença de Deus, vai precisar aprender a dizer não às pressões. Você está entendendo isso? Irmãos, santidade, guarda isso, santidade se revela também nas negativas. Santidade se revela também quando você diz não. Pastor, vamos. Não. Não. Nas escolhas que preservam a presença, o altar.
ainda que custe os aplausos. Então, entre os aplausos e a presença, escolha a presença. Estabeleça limites santificados, irmãos. Comunique convicções, com firmeza, com mansidão. Deixe claro a palavra que está sobre sua vida. Isso impõe limites santificados. Pastor, a gente tem que fazer. Ô, meu irmão, outro dia o cara me parou aqui no final do culto, chorando em lágrimas. Nós precisamos ir para a rua, ir para a praça. Eu falei, meu amigo, se eu for fazer isso aí que você quer, eu morro. Eu acho que é você que tem que fazer isso. Ó, tem uma mesa pretinha bem ali que fecha, cabe na mala do seu carro. Junta 2 ou 3 aqui, pode ir. Pergunta se ele foi. Ele queria que eu fosse. Não, eu estabeleci limites santificados. Não, cara, não posso fazer isso. Não posso. Estabeleça limites. Prefira perder os aplausos do que perder o fogo, irmãos. Prefira perder os aplausos do que perder a presença. Amém? Vamos orar? Se você puder, põe a sua mão sobre o seu coração. Ah, Jesus, nessa manhã nós queremos apresentar diante de Ti aqui cada coração, cada irmão, cada pastor, cada líder que chegou até esse lugar. Eu oro para que o Senhor nos dê graça. Nos dê graça, Senhor, para impor os limites certos. Nos dê graça para deixar claro as convicções que o Senhor formou dentro de nós. Nos ajude, Senhor, a não nos mover por causa da pressão das pessoas, a não nos mover por causa da pressão do povo. Nos ajude, Senhor, a nos mover guiados e conduzidos pelo Teu Espírito. Tua palavra em João capítulo 14, no verso 26, diz que o Espírito nos ensinaria todas as coisas. Todas as coisas. Não são algumas, são todas as coisas. Se o Espírito nos ensinaria todas as coisas, Ele também nos ensina a pastorear a igreja. Ele nos ensina a cuidar das pessoas. Por favor, Jesus, eu oro por cada coração aqui, cada irmão, cada irmã que veio nessa reunião. Ah, Jesus, nos dê graça, Senhor, nos dê graça, nos conduza. Espírito de Deus, seja o nosso guia, o nosso condutor. A palavra diz que o Espírito nos ensinaria todas as coisas. E eu faço para você a pergunta que eu fiz para os nossos líderes aqui ontem. Se o Espírito nos ensinaria todas as coisas, quem ensinou você a fazer o que você está fazendo? Quem ensinou você a fazer igreja do tipo que você está edificando? Se não for o Espírito, tenha coragem de parar. Se não foi o Espírito, o teu mestre, o teu professor, tenha coragem de puxar o freio de mão. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por cada irmão que chegou até aqui. Muito obrigado por cada um que chegou nessa reunião.